Nós vamos para a palavra de Deus. A gente vai ver dois exemplos aqui na Bíblia sobre a palavra de Deus, né? Nós vamos para a palavra de Deus que hoje de manhã eu estava pregando aqui na igreja, hoje de manhã, sobre o pecado, né? Como o pecado, ele atrasa a nossa vida todinha. Atrasa a nossa vida, atrasa nossas bênçãos. E outra coisa, e atrasa até a vida da família. A família, às vezes, ela quer se converter, ela até pensa em ir para a igreja, pensa em mudar, mas às vezes a família não se converte por causa da gente, quando a gente está em pecado. Você entendeu? Porque funciona desse jeito. Às vezes a gente quer, Senhor, salva lá meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, minha filha, mas o primeiro que tem que estar, gente, na presença de Deus somos nós. E o pecado, a gente tem que fugir do pecado. Tudo que não é, que Deus não aprova, a gente tem que se afastar. Entendeu? Hoje eu estava pregando sobre isso. Então, pastora, mas a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É outra coisa. Ele ama tanto, Deus amou tanto o pecador que enviou Jesus Cristo para libertar o pecador do pecado. Justamente por saber que o salário do pecado é a morte. Então Deus enviou Jesus, que foi seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como não perecer? Se livrando do erro, do pecado. Então tudo aquilo, pessoal, que está na nossa vida, que a gente sente, ou você sabe pela palavra de Deus que Deus não aprova, você precisa tomar uma decisão de se afastar daquilo ali. Você entendeu? Deus ama a gente, Deus está dando uma chance a gente. Jesus dá uma chance a gente para a gente tirar aquilo ali da gente, mas ele avisa, quer ver? Vamos lá, vou mostrar dois exemplos para vocês aqui de pessoas que estavam no pecado e Jesus perdoou. Jesus perdoou a pessoa, deu uma chance a ela, mas olha o aviso que Jesus deu. Isso que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente, se deixar, a gente acaba ficando na mesmice. Jesus já te perdoou daquilo ali várias vezes, você está indo no mesmo lugar. Uma hora Deus não pode livrar mais, porque já foi avisado, Jesus já falou. E tudo aquilo que você sente na sua vida que é um erro, você precisa lutar para consertar aquilo, pessoal. Você entendeu? Hoje eu estava falando de uma irmã, não sei quem viu a live hoje de manhã, eu estava falando de uma irmã que eu estava pregando aqui na igreja, né? Sobre a importância da gente ser fiel a Deus e honrar honrar as coisas. Porque a gente fomos chamados por Deus, e você carregar o nome de cristão, de cristã, não é uma coisinha boba não, gente. As pessoas vão olhar para você e vão procurar Jesus na sua vida. E dependendo do que você fizer, as pessoas não veem Jesus. E pior não é isso não, pior quando tem um pecado, o pecado é uma porta. Você está entendendo? Se você estiver preso no pecado, aquilo ali é uma porta. É uma porta que o inimigo está aberta para ele. Ele não sai da casa da pessoa, ele não sai da vida da pessoa. Ele fica ali, ó. Você está entendendo? Você está mantendo ele na sua vida. Ai, pastor, como é que eu faço para se livrar disso de uma vez por todas? É se livrando do pecado. Você se livrando do pecado, você está se livrando, você está fechando as portas, está fechando as brechas. E hoje eu estava falando sobre uma irmã que eu achei até bonitinha a atitude dela, que eu estava pregando aqui a importância de você pagar suas contas direitinho, honrar os seus compromissos direitinho. E ela estava até falando, ela falou, pastora, eu ouvi a palavra que a senhora pegou, né, sobre os roubadores não entrarão no reino do céu. Gente,
Pecado é pecado. Às vezes a gente arruma desculpa para Deus. Não, mas Deus entende. Não, mas eu já conversei com Deus. Entendeu? Eu já conversei com Deus, Ele entendeu. Não. Ele te ajuda a você sair do pecado. Você pedir força, Ele diz, Senhor, me ajuda a sair dessa situação, porque isso aqui que eu estou fazendo é pecado. Ele vai te ajudar a você sair. Mas dizer que Ele vai entender que você continua no pecado, que é assim mesmo, que você não saiu porque não deu. Aí é um problema sério. Entendeu? Você permanece. Ele não é para permanecer. Tudo aquilo que Deus está falando que é errado, a gente tem que sair. Aí o que aconteceu? Eu estava pregando um tempo desse atrás aqui, que os roubadores não herdarão o reino do céu. Então eu estava explicando a importância de você honrar os seus compromissos direitinho. Estava falando daquele cristão que às vezes as pessoas, o pastor está se metendo na vida. Não é se metendo, não, a gente tem que te ensinar o certo. Aquele cristão, aquela cristã que é de Jesus, já foi batizado e tudo, mas a casa da pessoa é gato, a internet da pessoa é clandestina. Você está entendendo? Quer dizer, é tudo errado. Isso, Deus sabe o que está acontecendo, demônio sabe que tem uma porta aberta, é um mau testemunho para os outros. As pessoas, fulano é cristão, mas olha lá, cristão nada. Tem para a sua família um mau testemunho. E aí eu estava pregando aqui na igreja sobre isso. E a irmã está escutando. Aí passou um tempo. Aí um dia desse ela veio cheia de papel na mão. Pastor, olha aqui. Eu falei, o que houve? Lembra que a senhora pregou assim? Então, lá em casa era gato. E o meu marido, a gente tinha um relógio, pagava a luz, mas ele mandou tirar e desligar lá o relógio e botou um gato. Aí a senhora pregou isso aí, eu falei para ele, fulano, não tá certo a gente mais ficar com gato. Não. Quem vai ficar pagando conta de luz cara? Às vezes a pessoa fala isso, mas irmão, se você for andar certo, Deus vai honrar você. Ou será que Ele vai deixar você devendo, sabendo que você está fazendo tudo para andar certinho com Ele? É possível, né? Aí ela chegou perto dele e falou, olha, vamos botar um relógio, tal. Aí ela disse que chegaram lá, cortaram o gato. Cortaram o gato e já ia ele procurar uma pessoa para mandar fazer o gato de novo, botar o gato de novo. Aí ela falou, não, vamos fazer as coisas direitinho, estou na igreja, já aprendi que isso é errado. E parece que o relógio estava uma multa no nome dele. Aí, mas não dá para puxar o relógio, que agora também a gente é casado e tal, e tem uma multa no meu nome. E eu não vou pagar essa multa. Aí ela quer saber de uma coisa? Eu pago, eu assumo a tua dívida. Mas você não ganha muito, você recebe do Bolsa Família, mas eu pago. Não tem problema. Mas a multa é mais, eu pago. Ela foi lá, negociou lá na Light, mandou religar o relógio. Aí ela está pagando a multa e pagando a luz dela. Aí ela estava falando, pastora, graças a Deus, eu não fiquei mais pobre por causa disso, Deus tem me abençoado, eu estou com a minha consciência tranquila. Aí sabe o que ela disse? Porque, pastor, não adianta a gente vir para a igreja e não se consertar com Deus. Não, eu vim para fazer as coisas certas. E aí hoje eu estava pregando hoje de manhã que o verdadeiro arrependimento é isso. Tudo bem, menino? O verdadeiro arrependimento é esse. É quando você ouve a palavra, você sente que você está errado. Então eu vou consertar o meu erro. Não é você vir para a igreja e continuar o mesmo erro toda a vida, gente. Você entendeu? Aí do nada as coisas viram tudo de cabeça para baixo. Aí você fica assim, não é por quê? Estava tudo indo tão bem, virou tudo de cabeça para baixo. Mas porque Deus, Ele é misericordioso. O que Ele faz? Ele
esperando você se consertar. Às vezes ele já usou o pastor para falar 10 vezes. Ele fica esperando você se consertar. Ah, pastor, mas se a gente não se consertar, Deus castiga a gente. Também não, Deus é amor. Você não está entendendo? Só que aquela porta que você deixou aberta, o demônio entrou. Tem uma hora que Deus não pode fazer mais nada, porque tem um buraco. Você está entendendo? Tem um buraco. Deus não pode te defender, porque você está no pecado. O pecado é uma área onde Deus não pode fazer nada pela gente. Porque lá no livro de Isaías 59, versículo 1, está escrito o seguinte: as nossas iniquidades faz divisão entre nós e o nosso Deus, e encobre o nosso rosto do Senhor, para que Ele não veja nem ouça a gente. Você está entendendo? Então, pessoal, tudo quanto é pecado, a gente precisa se consertar com Deus. Senão o troço vira igual um caldeirão em cima da gente. Daqui a pouco começa a dar tudo errado, a gente não entende o que está acontecendo, mas você tem que procurar. Entendeu? Aquilo que Deus está falando. Quando Deus envia a palavra dele para a gente, ele não está querendo destruir a gente, acabar com a gente, nada disso não. Ele está falando para você se consertar, para você ser feliz. Você se consertando com Deus, Deus conserta a sua vida. Mas primeiro tem que se consertar com Ele. Assim também é a mentira. A pessoa só vive mentindo. Mas como que Deus vai operar, vai salvar a sua família se você está deixando uma brechinha? Você está entendendo? É a mentira, tudo aquilo que você sente que não é de Deus, você precisa abrir mão e ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é ela que vai fazer o seu milagre acontecer, suas bênçãos acontecer, porque às vezes a pessoa ela fica só com uma parte da palavra, você tem que pegar a palavra ao todo. Como assim? A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação, não é isso? E é boa notícia. E Jesus pode restaurar o casamento? Pode. Que Jesus pode prosperar? Pode. Que Jesus pode curar uma pessoa liberta de qualquer tipo de doença? Pode. Que Jesus pode libertar seu filho, sua filha, ou pode libertar aquela pessoa que está lá no tráfico, da prostituição, aquela pessoa que todo mundo pensa que não tem mais jeito. Jesus pode libertar? Pode. Ele não libertou lá o demoniado gadareno? Pode. Então, pessoal, não há nada impossível para Deus. Só que a gente precisa se render aos ensinamentos de Deus. Que muitas das vezes a gente olha só a parte da bênção, mas a gente não olha a parte da obediência. O que Deus está mandando a gente fazer? Entendeu? Então a gente precisa se colocar na posição, na palavra, para conseguir salvar a sua família, fugir de tudo aquilo que não é de Deus. De João, pessoal. Evangelho de João. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, acho que no nome do outro. Olha aqui o que é. É João 8, pessoal. Olha o que está escrito aqui no livro de João 8, versículo 1. Glória a Deus. Não é difícil não, pessoal. A gente precisa agradar a Deus, ouvir o conselho de Deus, consertar aquilo que está atrapalhando. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu não posso dizer para vocês que Deus não foi bom e misericordioso comigo. Foi, gente. Olha, eu e meu marido, quando nós viemos para a presença de Deus, eu fui liberta, eu e meu marido fomos libertos das drogas, fomos libertos da bebida, eu fui liberto do cigarro. Jesus me batizou com o Espírito Santo, fomos batizados. Os meus filhos, graças a Deus, todos eles são batizados, meus pais são batizados. Uma boa parte da minha família, muito poucas pessoas que não são batizadas, a maioria são tudo batizados. Então tudo é servindo a Deus. E Deus fez uma obra maravilhosa
causa na minha vida. Só que quando eu cheguei lá na igreja, que eu comecei a aprender o Evangelho, eu tive que abrir mão do pecado. Não que eu seja perfeito, mas tudo que mentira, eu mentia muito. Eu achava normal mentir. Mas aí quando eu fui para lá, eu fui aprendendo na Bíblia, isso é errado, isso vai atrapalhar a libertação da minha família. E outras coisas. Eu era uma pessoa muito brava, muito agressiva. Você entendeu? Então, pessoal, aquilo que Deus está falando para você mudar, é preciso você abrir mão e mudar. Glória a Deus, que é para Ele poder você estar dando uma oportunidade de abençoar, de Deus abençoar a sua família. E a gente tem que ter cuidado de não ser uma Maria vai com as outras. O que é isso? Você vai na cabeça daquela pessoa que só fala coisa errada, só fala derrota, só fala mal dos outros, aquela pessoa que quer pecar. E outra coisa, às vezes dentro da sua casa, você pode ter pessoas dentro da sua casa que não é tão certinho com você. Aí você quer acompanhar a cabeça da pessoa. Não, você tem que ficar na posição de santidade, que é para a sua família ver Jesus em você. Você está entendendo? Eu, quando me converti, eu aprendi a dar o dízimo do Senhor. O meu marido, ele não era dizimista, eu era, ele não. O que ele fazia? Ele pegava o salário dele, tirava uma parte para ele e uma parte para mim. Falava aqui, isso aqui é para você fazer compra, comprar um negócio aí para casa e tal. E a parte, e ele tirava uma parte dele. A minha parte, eu tirava o dízimo. Tirava o dízimo e devolvia o dízimo. A dele não. Olha, eu fazia compra, comprava coisa para dentro de casa. Daqui a pouco o dinheiro dele acabava. Lixo, tá precisando de dar passagem para ir ver um serviço aí, mas sem dinheiro, tal. Eu falava, mano, quer que eu te dou o dinheiro? Eu como depois. Ué, mas da onde você vai me dar o dinheiro? Foi daquele dinheiro que você me deu. Você ainda tem daquele dinheiro que eu te dei? Eu falei, tenho. Quer que eu te dou? Aí ele ia lá. Aí quando eu ia no mercado, ele, caraca, você comprou isso tudo com aquele dinheiro que eu te dei? Deu para comprar isso tudo? Eu falei, Deus, poxa, consegui comprar mais coisas do que eu quando vou no mercado. Mas aos pouquinhos, ele começou a enxergar que o meu dinheiro rendia mais do que o dele. Entendeu? E o que eu fazia? Ele vinha tirando dízimo, devolvendo dízimo. Aí foi indo. Sabe o que aconteceu? Teve uma vez que ele pegou o dinheiro dele, o salário dele. Aí falou assim, eu tirei minha parte do dízimo, ele tirou o dinheiro dele. Ele aqui, ó. Segura esse dinheiro aí. Eu falei, pra quê? Pra mim? Você já me deu? Não. Leva lá, pastor, lá. Você deu o dízimo. Ele começou a dizimar. Você está entendendo? Quer dizer, eu fui um exemplo para ele. Você está vendo a pessoa já não está fazendo certo. Se você não fizer o certo também, como você vai ensinar aquela pessoa que está fazendo errado? Você está entendendo? Aí eu dei um exemplo dessa irmã de hoje. Essa irmã que falou comigo. Por quê? Porque ela deu um bom exemplo para o marido dela. O marido dela não pode olhar para ela e... Você é cristã, você... Ele pode ter ficado meio assim na hora, mas depois ele vai pensar direitinho. E ele falou com ela mesmo depois, poxa, seu dinheirinho tá rendendo, né? Mesmo você pagando aquela conta de luz, ela é, entendeu? Ela se tornou um exemplo dentro da casa dela. Nós temos que se tornar um exemplo para a nossa família, para os nossos filhos, em tudo, pessoal. Exemplo de santidade, exemplo de compromisso. Quer ver uma coisa que muitas pessoas fazem, que acham normal, mas que não é normal? Se você se entregou a sua vida a Jesus, não é normal isso. É faltar muito dia de domingo. Gente, domingo é o primeiro dia da semana. Você está entendendo? E Deus, ele falou para você botar Deus em primeiro lugar acima de tudo. Não é o certo é a gente vir a todos os cultos, se a gente puder, mas principalmente domingo. Domingo é do Senhor, pessoal.
família, vai ver filme, mas não vem para a igreja dia de domingo. Isso aí, a sua família vai vendo isso, ela não vai levar você a sério como uma pessoa de Deus. Você entendeu? Eu queria tanto que meus filhos fossem para a igreja, eu queria tanto que meus filhos fossem para o culto, mas você não vai. Você não está passando uma seriedade para a sua família, que você é de Deus. Você está entendendo? Outra coisa que eu fazia também, eu nunca fui de faltar culto dia de domingo, eu já não gosto de faltar culto, principalmente dia de domingo. E aí o meu marido, né, no comecinho lá, no 1900 final dia, quando eu estava querendo ganhar ele para Jesus, ele marcava os passeios tudo para dia de domingo, porque ele trabalhava. Aí dia de domingo ele marcava de um passeio para a gente ir lá para o sítio para Timbá. Aí ele vinha falar comigo, marquei passeio, porque ele trabalhava no sítio lá em Timbá, final de semana, às vezes ele trabalhava lá. Marquei passeio para a gente ir lá para o sítio. Até um sítio que tem ali. Era Verdes Encantos, agora eu não sei, eu acho que mudou o nome. Logo ali perto da pracinha, da praça mesmo de Timbá. Eu de vez em quando eu tinha pra lá, mas não dia de domingo. Depois que antes de eu me converter, eu ia. Dia de domingo com ele. Aí depois que eu me converti, eu falei, sabe o que acontece? Não tem como a gente ir no sábado, não. Não, que eu já marquei para domingo, eu falei, domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, mas o que tem faltar um diazinho, mas logo domingo? Que bobeira, que não sei o que, ele ainda não era da igreja, assim, caminhava bem pouquinho devagarinho. Aí sabe o que eu fazia? Eu falava, olha, se fosse sábado, eu até ia com você, mas domingo eu já marquei. Domingo é dia do Senhor, não posso faltar. Ele ficava meio de biquinho comigo. Aí sabe o que ele fazia? Juntava as crianças, no caso que hoje eu estou adulto, né? Mas era adolescente, que era o Ivo, Natasha, os meus enteados, meus dois enteados que moravam com a gente, só eu e a mim que não era bebê que não ia. Ele juntava todo mundo domingo de manhã, botava dentro do carro e ia para o sítio. Tem certeza que você não quer ir, vai ficar aí sozinho? Eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu estou falando diante de Deus que eu fazia isso. Arrumava a Yasmin, ia para o culto. E eles iam de carro. Ia lá, ficava no culto, participava da reunião e tal. Aí depois eu ia para casa e mandava foto lá no churrasco, jogando bola. Eu ia lá, esquentava minha comidinha, ia ver um filminho, que aí a mãe lá ia orar um pouquinho. Mas eu não deixava de ir para a igreja. Sabe o que aconteceu por causa disso? Foi indo, meu marido se converteu. Irmão, ele não faltava um culto dia de domingo. Ele aprendeu, não precisou ficar falando nada. Ele aprendeu que domingo era do Senhor. De tanto ele viu fazer, ele passou a fazer também. Às vezes o pessoal chamava ele para trabalhar dia de domingo, ele, se fosse comprometer o culto, se não fosse, tudo bem, trabalhava durante o dia e ia à noite. Mas se fosse comprometer o culto, ele não ia. Ele não, para domingo não, tem que ir para a igreja. Aí, passou meu marido, meus filhos, todo mundo vinha para a igreja dia de domingo. Mas começou por onde? Por mim. Então, se eu não fizesse, até hoje eles não iam levar a sério, gente. Entendeu? Então, a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus, ter compromisso com Deus para a nossa família querer saber de Jesus. Você está entendendo? E tem gente que não tem esse compromisso. A pessoa não vai para o culto dia de falta o culto dia de domingo. Você está entendendo? Não tem aquele compromisso com Deus. A tua família precisa ver Jesus em você. E o domingo é o primeiro dia da semana. Pastor, o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não é. O primeiro dia da semana é domingo. Você entendeu? O primeiro dia da semana é domingo, não é segunda-feira. E Deus, ele mandou a gente fazer o quê? Colocar o Senhor em primeiro lugar acima de tudo. Porém, Natasha, foi bom você me lembrar, desculpa. Me leva um saquinho ali para ela, fazendo um favor. Aí
deve estar no cuidado. Jesus ama a gente mesmo, que a gente sendo pecador? Sim. Jesus perdoa a gente? Sim. Mas Jesus está falando para a gente melhorar, para abandonar o pecado. Aí ele está dizendo aqui, ó, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Oi? Ela está indo ali, espera ela no portão com ela, por favor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se ensinava. O que Jesus fazia com o povo, pessoal? Jesus ensinava o povo. Ensinava o quê? Ensinava a temer a Deus, ensinava a obedecer a palavra, ensinava a orar. Que nem ele falando, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então Jesus está ensinando a orar. E tem pessoa que não ora, mas Jesus não está ensinando a orar. Então, se Jesus está ensinando, pessoal, é para a gente colocar em prática. Jesus falou, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Pastor, o que é orar e vigiar? Orar e você vigiar para você... Tem gente que entende errado, eu vou vigiar, o diabo pode me pegar. Não. Você tem que vigiar para você não cair na tentação. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra o diabo. Que isso, pastor? Irmão, é por isso que eu gosto, estou fazendo com a Natasha lá um podcast. É tipo um estudo. É por isso que eu gosto de estudo bíblico. Porque estudo bíblico você pode ir lá e mostrar a pessoa. Está escrito na Bíblia que a nossa luta não é contra o diabo. A nossa luta é contra o pecado. Você está entendendo? O demônio simplesmente ele é um tentador. A Bíblia diz que ele é um tentador. Ele vai tentar você naquela concupiscência, na sua fraqueza, para derrubar você. Ele vai tentar você. Por exemplo, o demônio, ele não forçou a Eva a comer aquela fruta. Ele tentou a Eva já estava de olho naquela fruta. Mas como é que você sabe? Porque a Bíblia diz que ela disse que era agradável. Vendo que a árvore já era agradável, né, aos seus olhos e bom para dar entendimento, quer dizer que ela já estava de olho naquela fruta. E o demônio viu isso e tentou ela. Você está entendendo? A nossa luta é não cair. A luta dele é tentar fazer você cair. A sua luta é você não cair. A nossa luta não é contra ele, é contra o pecado. Você tem que se esforçar o máximo que pode para você não cair nas tentações. Tentação de falar mal dos outros, que isso é pecado. Tentação de odiar os outros, que isso é pecado. Tem hora que te dá aquela raiva, aquela ira do outro, aquele ódio do outro. Isso não é de Deus. Você entendeu? Jesus mandou a gente amar o nosso próximo. E o nosso próximo é qualquer pessoa. Tem hora que nós somos tentados a xingar os palavrão, tentados a mandar o pessoal tomar caldo de cana. Você entendeu? Tentados a não vir na igreja. Você vai para a igreja fazer o quê? Está cansado, está cansada. E mais não sei o quê. E aí o diabo vai inventando um montão de coisa. Você é tentado a não orar. Entendeu? É um montão de coisa que o diabo faz para tentar impedir você. Você é tentado ver umas coisinhas que não deve no celular, uma pessoa que mexe com o negócio de pornografia, que isso é um espírito sodomita, o demônio vai entrar na sua vida. Entendeu? Que é uma porta. Daqui a pouco está cheio de problema. Tudo isso é tentado, é tentação, gente. Você entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. E voltou-se para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. Né? Pegaram uma mulher lá que ela foi pegada no fraga, no ato do adultério. Outra coisa também, a pessoa é tentada a adulterar. E isso tudo é pecado, gente. A palavra de Deus diz que se você só
só olhar para um homem ou para uma mulher, né, se é casado ou casado, desejar aquela mulher no seu coração, você já cometeu adultério, ou vice-versa, né? Mas essa mulher foi pega no ato do adultério. E como se no meio disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei de Moisés, mandou que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que diz? Gente, preste atenção. A lei para aquele pecado era ela morrer apedrejada, era matar ela. Entendeu? Mas, e eles perguntaram a Jesus, mas Senhor Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? E ele diz, e diziam isso, eles tentando para ver que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando, endireitou-se e lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Jesus falou assim: se tem alguém aí sem pecado, e não tinha ninguém ali. O único que podia tirar a pedra naquela mulher era Jesus. Jesus era o único que não tinha pecado. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho até aos últimos. E ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Jesus olhou para ela: onde que estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Aí ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus Cristo foi misericordioso com essa mulher, foi ou não foi? A lei tinha dito que ela ia morrer, não é isso? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia, Jesus perdoou ela. É igual a gente, se a gente fosse olhar pela lei de Moisés, se Jesus não tivesse vindo, já era. Pecou, morreu. Não tinha mais chance. Mas Jesus veio para trazer o quê? A graça, o perdão, a misericórdia, não é isso? E ele fez isso, ele usou misericórdia com essa mulher. Falou para ela: ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Mas olha o que Jesus falou no final, pessoal. Nem eu te condeno. Mas o que ele falou para ela? Vai e não peques mais. Vamos dar uma paradinha para a gente entender? Jesus foi bom com ela, foi misericórdia, mas ele avisou a ela: não peques mais. Assim é Deus na nossa vida, pessoal. Deus é misericordioso? Mas ele está avisando a gente: vai e não peques mais, porque a insistência no pecado é que é o problema. Você está entendendo? Essa mulher aqui, ela se consertou depois disso aqui, porque ela se tornou uma santa mulher. Ela se tornou uma seguidora de Jesus Cristo. Foi até uma das mulheres que viu Jesus ressuscitado pela primeira vez. Você está entendendo? Ela se consertou com Deus, ela não continuou no mesmo erro. Então, às vezes, a pessoa confunde a graça de Deus, a misericórdia de Deus com tolerância ao pecado. Deus vai tolerar toda a vida que eu peco, porque Deus é tão bom, é tão misericordioso. Não, gente. Jesus te perdoa, Jesus me perdoa, mas Ele está falando para a gente se consertar, para a gente não pecar mais. Ele falou que a mulher vai, e o que a pessoa fazer? Não peques mais, para com esse pecado, abandona esse pecado. E é isso que a gente tem que fazer, aproveitar a oportunidade que Deus está dando para a gente hoje,
hoje, e aquilo que tiver de errado na sua vida, Jesus te perdoa? Sim. Devemos fazer um conserto com Deus, chegar diante de Deus: Senhor, me perdoe por todos os pecados que eu cometi, tal, tal, tal. O Senhor disse na tua palavra: se eu for fiel e confessar os meus pecados, eu serei fiel e justo, ou tu serás fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Fez esse conserto com Deus, me dá força agora para não pecar mais. Eu quero abandonar esse pecado, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais mentira, eu não quero mais nada que não é seu. E você precisa abandonar aquilo ali de uma vez, acabou. Glória a Deus. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Amém? Vamos agora tentar no livro de João, vamos ainda lá no livro de João. Você está no livro de João 8, vamos no livro de João 9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, pessoal, lá no versículo, capítulo 8, né? Versículo 1, está escrito assim, ó. Ele está dizendo assim: a cura de um cego de nascença, não é isso? Ele está dizendo assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ai, pessoal, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse aqui não, pessoal, só um minutinho. Versículo 1. Glória a Deus. João 5, versículo 1. Acharei? João capítulo 5, versículo 1. Olha o que está escrito aí, pessoal. A cura de um paralítico de Betsaida, não é isso? E depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual
uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Enquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Olha o tempo que aquele homem estava ali, 38 anos, pessoal. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Ele ficou com dó, misericórdia do homem, tadinho, está ali quase 40 anos esperando. Eu vou perguntar a esse homem se ele quer ser curado. E Jesus perguntou a ele, ele disse: queres ficação? E o enfermo respondeu e lhe disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-me: levantai-te, toma a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, ficou curado, bonzinho. Jesus curou ele, não curou? Ficou bonzinho, bonzinho. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado por razão daquele lugar, havia uma grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo. Depois eles acabaram se encontrando no templo, na igreja, né? O templo é a igreja. E disse: olha o que Jesus falou para aquele homem que ele curou. Ele curou, acabou o sofrimento do homem, acabou. 38 anos que ele estava sofrendo, Jesus acabou com aquele sofrimento. Curou ele, libertou ele daquele mal, sim ou não? Jesus é bom, misericordioso, ele fez isso. Mas olha agora o que Jesus falou para ele, eis que já está sã, não peques mais. Olha o aviso que Jesus deu para ele. Você já está curado, você já está livre desse mal, mas não volta a pecar de novo. Não peques mais. Entendeu? Então Jesus dá uma chance a gente, dá para mudar de vida, sim, mas ele está falando para a gente tomar uma decisão de abandonar o pecado, pessoal. Não tem como a gente querer viver com Jesus e com pecado ao mesmo tempo. Entendeu? Aí ele disse assim: eis que já está são, não peques mais. Para quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus avisou ele: olha, larga esse pecado para não acontecer uma coisa pior com você. Por quê? Porque o problema todo que destrói, que acaba com a humanidade, gente, é o pecado. O Adão e Eva viviam totalmente felizes lá no Jardim do Éden. Eles tinham paz, tinha tudo ali, Deus estava com eles, estava tudo tranquilo. Até o pecado entrar no meio deles. Entrou o pecado, virou tudo de cabeça para baixo. E Jesus curou esse homem, libertou ele, mas Jesus avisou ele: não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Gente, tem tanta gente sofrendo porque insiste no erro. Jesus já libertou e já falou: não volta lá. Quantas pessoas Jesus já libertou? Por exemplo, Jesus me libertou lá da bebida, das drogas, dos vícios. Aí vai eu lá beber de novo. Aí aqueles espíritos que saíram da minha vida vão voltar 7 vezes pior. Jesus me libertou da mentira. Eu começo a mentir de novo. Aqueles espíritos vão voltar tudo para a minha vida.
E pior, quando volta para a nossa vida, volta para a vida da nossa família também. Aí o espírito que já está quase se convertendo, volta tudo para trás. A família que já está quase se convertendo, vira tudo de cabeça para baixo de novo. Aí ele disse assim, ó, eis que já está a estação, não peques mais, para quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que curava. Então, pessoal, Jesus está avisando. A única coisa que atrapalha a nossa vida é o pecado, ele fugir disso. Jesus te libertou? Me libertou. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. Isso está lá no livro de Gálatas. Não torneis a voltar de novo para o jugo da escravidão, da servidão. Então, Jesus te libertou, fica firme no que Deus fez com você. E vai cortando da sua vida aquilo que Deus vai te mostrando que é errado. Pede força a Deus, você não vai conseguir sozinho. Não adianta você tentar sozinho. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Você tem que ir pedindo força dele. Senhor, me ajuda. Me dá força para onde eu caí, eu não caí de novo nesse mesmo buraco. Me dá força para me mudar. E aquilo que tem que ser consertado, que está de errado, tu vai orando a Deus. Primeira oportunidade que Deus te der, conserta aquilo que está de errado. Que é para dar a oportunidade de Deus consertar também a sua vida. Glória a Deus. Amém? Gente, eu estou fazendo a campanha de sexta-feira. A campanha de sexta-feira a gente já está fechando o sal para entregar. A gente vai estar entregando as mãos ungidas. E a gente vai estar entregando aí a água, o sabonete. E também estamos entregando agora o sangue do Cordeiro. Que o pastor Mota consagrou. E ele mandou para cá, né? Para você ungir os umbrais da sua porta. Principalmente nesse período de carnaval. Tá? Unge lá os umbrais da sua porta. Porque você não sabe, pessoal. Foi orado para consagrar para quê? Todo espírito da morte, espírito de enfermidade, doença, tudo quanto é mal sair da sua vida. E você ser, você e a tua casa está protegido. Isso aí está lá no livro de Êxodo, né? Que Deus mandou o povo ungir lá os umbrais da porta lá. Para que o espírito, quando o espírito da morte passasse, não entrar na casa daquelas pessoas. Glória a Deus. E realmente aquela noite o espírito da morte passou, mas aonde tinha aquela marca do sangue, ele não entrou, não atacou aquelas famílias. Então nós vamos ungir. Você vai estar levando, pode estar levando, eu vou estar entregando a semana toda aqui, tá? Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? E lembra desse conselho que Jesus te deu. Deus te deu uma oportunidade? Deu. Não vou errar de novo. Eu vou continuar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E Deus, em nome de Jesus Cristo, eu vim orar por essa pessoa que precisa, Pai, oh Deus, de uma mudança, de uma transformação, seja no seu casamento, seja na prosperidade, seja na criação dos filhos. Oh Pai, ajuda essa pessoa, até na vida dela mesmo, Pai. Essa pessoa sente que precisa de uma mudança. Oh Deus, ajuda essa pessoa. Levanta também aquele que caiu, aquele que está desanimado. Que o Senhor venha mudar toda a história, libertar aquele filho, aquela filha. Oh Pai, tudo é para a tua glória. Ajuda essa pessoa, Deus. E eu estou paralisando a ação de Satanás
Satanás e exigindo que saia do casamento, da prosperidade dos filhos, da fonte de renda. Solta essas pessoas em nome de Jesus. Eu estou te amarrando, paralisando as tuas ações e exigindo que saia da vida dessa pessoa, da saúde, da prosperidade, da família, dos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eu ordeno que solte a vida de cada um e não volte mais, em nome de Jesus. Ó Pai, vai ser entregue aqui o sangue do Cordeiro, que cada um consiga ungir a sua casa, Pai. Eu estou abençoando esse povo, peço que o Senhor cubra com o teu manto sagrado. Abençoe eles, pessoal do Face, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Pessoal, olha só, Deus abençoe aí todo o pessoal que está aqui e o pessoal que está na live. Gente, preste atenção. Esse aqui, tanto aqui quanto meus canais nas redes sociais, é voltado totalmente para a palavra de Deus, entendeu? Aqui não tem nada que não é tudo voltado para a palavra de Deus. Então, o pessoal que está aí na live, eu não tenho nada a ver com esses comentários que está aí não, tá? E chegar em casa, infelizmente, filho, eu vou ter que excluir isso aí. Assim, às vezes eu sou obrigada até a bloquear a pessoa, não com maldade, mas é porque a pessoa não está na intenção de receber a bênção espiritualmente, ela está confundindo um pouquinho as coisas. Então não tem nada a ver com esses comentários aí não, tá, pessoal? Isso aí eu não conheço a pessoa, não sei nem o que está falando isso aí. Até pedi minha filha para excluir, não com maldade não, mas porque a pessoa não respeita a obra de Deus, a gente tem que excluir. E eu não tenho nada a ver com isso, tá? Estou deixando bem claro aqui. E Deus abençoe a todos. Gente, vem pegar o sangue, tá? Sexta-feira o culto vai ser 8 da manhã. Eu vou ter que sair daqui 9h30 da manhã. Então eu vou começar o culto mais cedo, tá bom? Amém? Deus abençoe aí a todos, em nome de Jesus.